A kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. 12 horas 31 minutos 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, 4 de maio de 2020. O tempo é instável na terceira capital farroupilha. Temperatura de 18 graus na Praça Oswaldo Aranha. A umidade relativa do ar de 36%. Pressão atmosférica em 1011 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? A Desirê Brandi atualiza a previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira. A semana começa com chuva ainda na região norte do Brasil e também no nordeste do país. O sul do Brasil tem a chuva de volta a partir do interior da região por causa da formação de uma área de baixa pressão. Quanto à temperatura, a máxima chega aos 26 graus nesta segunda-feira em Porto Alegre, aos 32 em Cuiabá e também em Teresina e fica em torno ainda dos 24 a 25 graus no Rio de Janeiro. A capital paulista terá máxima de 23 graus, com sol entre algumas nuvens. Amanhã, terça-feira, vai ser um dia de tempo firme, ainda com variação de nebulosidade, e a máxima em torno dos 25 graus na capital paulista. Na quarta-feira tem previsão de chuva por causa da chegada de uma nova frente fria. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brandi. Está aí a previsão do tempo para todo o país, atualizada pela Desirê Brandi aqui no Jornal da Cidade. 12 horas 33 minutos 30 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Secretaria da Agricultura suspendeu a vacinação contra a fitosa no estado. Seca está ocasionando prejuízo ao mercado da carne. A Alegrete recebe recursos para o combate do Covid-19. Deputado afirma que o estado está no caminho certo do combate ao coronavírus. Quaraí registrou o primeiro óbito por coronavírus. 2 casos de Alegrete foram descartados no final de semana. Rosário do Sul tem infectado em regime de prisão domiciliar. CFC continua com suas atividades suspensas. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 4 de maio, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Estamos na 19ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 124 dias, faltam 242 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: no escuro todos os gatos são pardos. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Futebol. Estamos no outono, a lua é crescente, 1011 hectopascais, a pressão atmosférica 36%, a umidade relativa do ar, temperatura de 18 graus na Praça Oswaldo Aranha, o tempo é instável. A Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade.
Rede Vivo, é muita oferta neste Dia das Mães. Batata doce rosa americano, quilo 1,58. Nescau 2.0, 400 gramas, 4,98. Ovos brancos dúzia, 4,99. Galinhão congelado, quilo 13,49. Peito de frango congelado, quilo 4,89. Salsicha perdigão, 5,69 o quilo no pacote. Pacote de 2,8 quilos a granel sai por 5,89. Presunto fatiado, quilo 14,90. Dia das Mães, Rede Vivo. Aproveite! Passar o Dia das Mães sem a mãe que tanto amamos, que está longe, em outro plano astral, é difícil demais. Deveria até ser proibido. Por isso, nós da Rádio Alegrete faremos a oração da Ave Maria especial do Dia das Mães neste dia 9 de maio, com reprise dia 10. Faça a reserva da sua Ave Maria com antecedência no balcão de nossa emissora. E vamos juntos fazer a oração da Ave Maria para sua mãe, que não está mais entre nós, mas continua viva no seu coração. Amigo produtor, na hora da colheita, confie sua safra a quem tem tradição. A Agronemit se coloca à sua disposição para o recebimento da sua safra. Atuamos nos municípios de Manoel Viana e Alegrete com 3 unidades de recebimento localizadas estrategicamente na Fazenda Cerro do Tigre, na Fazenda Três Lagoas e em Manoel Viana. Conta com equipe treinada, equipamentos aferidos, estruturas adequadas e agilidade no recebimento. Por isso, oferecemos segurança e tranquilidade no recebimento e armazenamento do seu produto. Agora contamos com a linha de insumos como ureia, adubo, calcário e sementes. Também fizemos a venda de milho ensacados e a granel. Faça-nos uma visita em uma de nossas unidades ou contate-nos pelo fone 55-3256-1252. Agronemites, segurança para seu produto. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vacevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de alu-zinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vacevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Tempo instável nesta segunda-feira, 18 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Secretário Estadual da Agricultura assinou no dia 30 de abril normativa que proíbe a vacinação contra a fitose no estado. O Dr. João Pontes, coordenador regional da Secretaria da Agricultura, avalia o que representa essa atitude. Realmente, por decreto, foi assinado um decreto pelo nosso secretário da Agricultura, Covati Filho, proibindo a vacinação a partir do dia 30, portanto, seria o que? Primeiro, na verdade, segunda-feira, hoje, a partir dessa data, então, não podemos mais vacinar animais contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. Não podemos comercializar vacina, portanto, não podemos ter estoque de vacinas e nem restos de vacinas que sobraram. Nós já pedimos aos produtores que ou entreguem na inspetoria ou destruam. Não podemos ter nem frascos com vacina. Interessante. Portanto, não se vacinará mais contra a febre aftosa a partir do dia 30, a partir de hoje, segunda-feira, não podemos mais ter vacina
no Rio Grande do Sul. E nós poderemos comercializar o nosso gado, né, com Santa Catarina, Paraná, né, que estaríamos atingindo o mesmo status sanitário. Só que, por exemplo, a partir agora de agosto, nós estabilizaremos tudo. A partir de agosto, já é interessante que os produtores que vendem terneiros para o Paraná, a partir de agosto será liberado livremente esse trânsito de animais, né? Com Santa Catarina também. Para os outros estados, pode sair, saindo daqui, os outros estados vacinarão, mas nós não vacinaremos mais. É isso que está determinado. Conforme disse João Pontes, tal posição adotada pelo secretário é uma ótima notícia para a pecuária gaúcha, pois abre o mercado para a comercialização a nível nacional. É uma ótima notícia, porque realmente esse bloco todo do sul do país aqui tem vários outros partes econômicas, por exemplo, a suinocultura, que é altamente desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, né, poderá comercializar com países não aftósicos, países que comprarão carne também para países não aftósicos, né? A gente chama países não aftósicos, países que não têm aftose, que não vacinam e que têm aftose erradicada, né? Por exemplo, os países lá Estados Unidos, Japão, etc. Então, são mercados que se abrem, né? Então, realmente, a partir dessa data não podemos ter estoque nem na loja veterinária, não pode comercializar, né? Não pode manter nem o produtor. Nós pedimos ao produtor, né, estamos pedindo que sobrou doses de vacina, que destrua, né, ou nos entregue, porque nós levaríamos para lá para descarte a nível central. O coordenador regional da Secretaria da Agricultura falou sobre a estiagem e a retração no mercado da carne. Segundo João Pontes, a situação é muito grave e está ocasionando grandes perdas. A estiagem está feia a coisa. Está feia, uma barbaridade. A gente tem saído aqui, eu mesmo, essa região daqui do Ianduí, por exemplo, aqui mais pro lado quem sai da Uruguaiana, porque para a esquerda, que essa região aí do Ianduí, está muito feia a coisa. Né? Olha, os campos, isso aí atrasou tudo. O produtor está sofrendo com a pecuária. Vamos ver se parece que tem alguma previsão de hoje, né? Quanto ao consumo, parece que baixou bastante o consumo de carne, né? Diminuiu bastante o consumo. Tanto é que tem ofertas aí de costela, né? Só que essa carne com osso, foi bom ter eles falado isso, essa carne com osso não poderá mais entrar no Rio Grande do Sul, né? A não ser que tenha procedência nos 3 estados daqui, né? Por exemplo, carne com osso lá do Mato Grosso, de Goiás, não poderá mais entrar aqui. Só carne sem osso, né? Por quê? Porque, teoricamente, não, nos ossos os vírus ficam albergados, né? 12h43 com 54 segundos, o tempo é instável, 18 graus a temperatura. Alegrete está recebendo mais R$900 mil para o auxílio no combate ao Covid-19. A informação é do deputado Frederico Antunes, que falou da origem dos recursos. Sim, na verdade são mais de R$900 mil, João. R$100 mil foram depositados semana passada, fruto da disposição do governo de liberar emendas, pela primeira vez, emendas de deputados estaduais, né? E eu destinei das minhas emendas R$100 mil para a saúde do município, fundo a fundo, fundo estadual para fundo municipal. E agora essa notícia que o nosso ministro Onyx Lorenzoni nos passou, e também já estão à disposição do Alegrete R$815 mil a mais, portanto somando os 100 mil da semana passada. E teve também emendas de parlamentares federais, como a do deputado Pedro Westphalen, que essa semana já foram credenciadas aí para Alegrete. Ou seja, deve ter outros deputados federais também que devem estar passando. Então, a partir da semana passada, com esses R$815 mil agora confirmados para compra de EPIs,
né, de pequenos equipamentos e por compra de alimentos também para as pessoas mais carentes, que precisam, idosos, etc. e tal, divulgado pelo ministro Onyx Lorenzoni, nós começamos, né, os 100 mil já estão depositados no Fundo da Saúde, no Fundo do município. Já comuniquei o prefeito Márcio e ele já me deu o ok que o dinheiro já chegou. Né? Então, com esses recursos, mas também a coordenadora Reile está providenciando em equipar o Hospital do Alegrete e outros hospitais regionais, que é um compromisso do governo do Estado, em alguns hospitais do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um reforço de estruturas. Então, é o que está sendo possível hoje, né? Enfrentando essa crise imensa, porque nós temos uma crise com duplo alcance, né? 12 horas 46 minutos, 10 segundos, conforme diz o deputado estadual Frederico Antunes, o Estado tomou as medidas necessárias no momento correto, o que tem sido visto nos boletins divulgados pelo Ministério da Saúde. Tem condições de acompanhar, né, o número de novos contágios, né, de pessoas que estão contaminadas pelo vírus, número de pessoas que estão se recuperando. Sempre é bom a gente ver esses dois lados, né, João Ulisses? Olha o caso do Alegrete, né? Tem 3 contágios e 3 recuperação, 100%. Né? Tem outros casos que estão em observação e logicamente, isso requer ainda um tempo para poder fazer análise com testes, né, se é ou não é o Covid-19. Mas o Rio Grande do Sul, a partir do momento que começou a fazer semanalmente, né, a aplicação de testes em diversas regiões do estado, ele começa a ter uma amostragem mais próxima daquilo que efetivamente está acontecendo. E nesse sentido, o governador Eduardo Leite propôs, e está sendo terminado, e volto a dizer, até o final dessa semana, um programa de distanciamento controlado. O Rio Grande do Sul conseguiu, né, manter-se, né, desde o início da constatação do primeiro caso do vírus no estado, conseguiu manter-se, né, com uma curva não acentuada. E durante esse período, as medidas de preparo, né, porque o vírus ele vai chegar em praticamente toda a população. A gente só não pode fazer com que ele chegue no mesmo tempo ou em tempo próximo. Senão tudo acaba, nos casos que ele leva a uma situação mais crítica da saúde, de debilitar a saúde, a necessidade de procurar, né, o tratamento médico e com leitos hospitalares. Frederico Antunes falou com relação à posição do presidente da República e dos governadores que estão em tora de conflito. O deputado afirmou que é apenas uma discordância de posição. Eu digo assim, no que diz respeito à manifestação do governador Eduardo Leite, não chega a ser uma rota de conflito. Está discordando, e isso é normal, isso é democrático. Nas nossas casas mesmo nós acabamos discordando, né, de um pai, de uma mãe e um pai de um filho, um irmão de outro irmão. Houve uma discordância vamos dizer assim, na metodologia que está sendo utilizada pelo governo central no que diz respeito às orientações básicas para os cuidados com essa epidemia. Né? Não é possível, né, nós vermos todos os dias, né, enquanto o Brasil perde vidas justamente por causa desta epidemia, os contágios que vêm aumentando, né, em algumas regiões do Brasil, né, de forma exponencial, forma elevada, e sabermos que o governo, através do seu número 1, que é o presidente da República, não passar, né, o mínimo daquilo que tem sido orientado pelos profissionais da área da saúde, que são os nossos professores, são os nossos orientadores maiores, ou das comunidades científicas, que tem sim que ter cuidados com a higiene, tem que ter cuidado com o contato, não pode ter uma exposição física, não pode ter o contato físico. Infelizmente, nós vamos viver durante um tempo mais sem poder ver pessoas queridas. E
essa é uma orientação científica. Todo mundo está falando sobre isso. E quem não ouviu está vendo as coisas acontecerem contra as suas vontades. 12h50, 30 segundos. Você está ouvindo na Tia Alegrete, o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Hoje, segunda-feira, 4 de maio, tempo instável no Alegrete. Quaraí registrou na semana que passou o primeiro óbito por Covid-19. A coordenadora regional de saúde, Hayley Tempe, lamentou o episódio e o número de casos registrados no município. Infelizmente, então, nós registramos o nosso primeiro óbito por Covid aqui na região, né, abrangência de 11 municípios, em Quaraí. Uma senhora de 93 anos, hospitalizada pela manhã, com quadro respiratório grave, acabou evoluindo ao óbito. Uma paciente que depois nós rastreamos de como ela poderia ter se contaminado com o coronavírus, então ela mora com mais alguns familiares e por algum momento o familiar pegou um táxi e se buscou então que esse taxista também estava contaminado com coronavírus. Daí a gente ressalta, né, a importância do uso da máscara por todos, né? E é uma exigência já que todos aqueles que andam em transporte público, aplicativos ou mesmo táxi, a importância de que todos usem a máscara. Infelizmente nós tivemos esse primeiro óbito e em Quaraí, então, já com 18 casos confirmados na semana passada, é bastante preocupante. A gente viu com isso que existe uma circulação comunitária, nem todos os casos estão atrelados a um único caso inicial, né? Então, a importância de todo mundo estar se cuidando e quem puder não sair de casa, apenas aquelas pessoas que têm a necessidade pelo trabalho ou para supermercado ou farmácia. Hayley Tempe afirmou que Livramento possui 21 casos e alertou da situação de Quaraí, que está com 3 pessoas internadas e não possui UTI e está recebendo o suporte de Alegrete. Iniciou lá em função de uma viagem, né? Mas agora a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, 21 casos em Santana do Livramento, que era a nossa preocupação inicial, Santana do Livramento, mas a comunidade com certeza está fazendo a sua parte e evitando com isso a disseminação muito rápida do vírus e estão conseguindo, né, fazer com que as medidas sejam respeitadas e tomadas, desde a etiqueta respiratória, a questão da lavagem das mãos, o isolamento social, e as pessoas com isso estão obedecendo. Nós temos agora, então, uma preocupação maior com Quaraí, porque Quaraí é um município que não dispõe de UTI. E para isso ela vai precisar, né, mediante a necessidade, contar com a rede de UTI da nossa região. Hospitais que estão preparados já, como Alegrete, Uruguaiana, Santana do Livramento e São Gabriel. Nós temos hoje 13 idosos internados em Quaraí, estado de saúde estável. Eles estão também com auxílio de Alegrete sendo monitorados e para isso eu gostaria de agradecer a pneumologista Simone, que está dando esse suporte para a equipe de saúde de Quaraí. 12h54, 10 segundos. Conforme informou a coordenadora regional de saúde, os 2 casos suspeitos em Alegrete foram descartados e relatou o episódio ocorrido em Rosário do Sul, onde uma pessoa infectada está com prisão domiciliar. Isso, então eram 2 mulheres que fizeram o exame e deu negativo e com isso então a gente não tem nenhum caso em Alegrete. Nós continuamos assim monitorando essas pessoas sintomáticas respiratórias em casa e infelizmente nós tivemos um episódio não muito positivo em Rosário do Sul, na qual a pessoa se recusou a assinar o termo para isolamento domiciliar em sintomas, né? E essa pessoa acabou tendo a prisão domiciliar decretada. A gente lamenta esse tipo de episódio na qual a pessoa não quer contribuir
com as medidas sanitárias importantes no enfrentamento da pandemia. Então, em Rosário do Sul, nós temos um paciente hoje com prisão domiciliar. Assim, vale ressaltar, né, a gente já está há 2 meses, eu acredito, né, já tomando consciência e se organizando para um cenário que faça com que os hospitais estejam melhor preparados, no caso de maior número de pessoas necessitarem de terapia intensiva. Então a gente só tem a agradecer à comunidade que realmente está fazendo a sua parte, e com isso a gente está tendo uma resposta ao que cada um está fazendo, no sentido de nós não termos casos graves e não termos óbitos aqui no município de Alegrete. Então, cumprimentar toda a comunidade e dizer que o nosso esforço de cada um está valendo a pena, e aí nós vamos saindo dessa pandemia. 12h56, 12 segundos, temperatura de 18 graus. Com relação à vacina contra a gripe, a coordenadora regional de saúde afirmou que o calendário de imunização foi alterado, tendo como objetivo proporcionar um melhor atendimento à população. A vacinação contra a gripe, ela teve algumas mudanças, né? Agora nós não teremos mais o dia D, no dia 9, e a terceira fase, que é dia 11 de maio, ela também foi dividida em 2 etapas, para facilitar, então, com isso, que menos pessoas procurem no mesmo momento as unidades de saúde. Então, nós ainda estamos nessa segunda fase, que seria as pessoas com doenças crônicas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional, os caminhoneiros, né? Então, eles estão elencadas nesta segunda fase, assim como os profissionais da Força de Salvamento e Segurança. Nessa primeira fase, nós tivemos os idosos e os trabalhadores de saúde, que também podem ainda receber a vacina, caso não tenham feito nessa primeira fase. Então, a partir do momento que nós concluirmos essa segunda fase, no dia 11 de maio, reforço, então não vai mais existir o dia D no dia 9, essa terceira fase seria, então, para as crianças menores de 6 anos de idade, as pessoas com deficiências. E essa terceira fase, que foi dividida a partir do dia 11 de maio, no dia 18 de maio, que vai entrar, então, os adultos de 55 a 59 anos e as professoras de escolas públicas e privadas. Então, atrasou um pouquinho a vacinação desse público, né, dos professores, para 18 de maio. 12h58, 10 segundos. CFC continua com suas atividades suspensas. Segundo Sérgio Ulisses Nogueira de Souza, a ideia de reinício das atividades era para hoje, mas ainda não saiu o novo decreto. Continuamos ainda com as nossas atividades suspensas. E aí aproveitamos então a emissora para prestar um esclarecimento para a comunidade de Alegrete, que esperava que nós retornássemos com o nosso atendimento ao público na data de hoje. Assim como nós também estávamos esperando, né? O decreto antigo do governo do estado, ele determinava que as atividades dos centros de formação de condutores, assim como de outros segmentos, estavam suspensas até a data de hoje. Mas o novo decreto ainda não foi editado, né? Nós aguardamos ele para que saia até quarta-feira desta semana, e aí nós teremos uma posição concreta com relação ao retorno das atividades dos TFC ou o não retorno, né, a prorrogação da suspensão das atividades. Mas nós queremos esclarecer então a comunidade, essa comunidade que está vindo até o CFC, de que não é necessário vir até aqui. Não venham porque o centro continua com as atividades suspensas. Doze horas 59 minutos com 55 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta segunda-feira, hoje 4
de maio de 2020, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. Em instantes, eu trago as informações do Mensageiro Rural. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada.